A gente nunca sabe o que nos reserva lá no futuro. Só que a gente pode começar a tentar mitigar algumas possíveis emergências que possam vir a acontecer futuramente. É por isso que é importante demais da conta você ter uma reserva de emergência muito bem trabalhada. E é exatamente o que eu quero explicar para você. O que é essa tal de reserva de emergência que tanto falam e como que você pode formar a sua reserva de emergência. Eu me chamo Guilherme Lisboa e eu sou autor da Mundo Hustle. Você precisa entender que a reserva de emergência ela nada mais é que um dinheiro que você precisa ter reservado para caso venha surgir uma emergência, você tenha dinheiro disponível para você utilizar naquele exato instante. Só que, como que você pode medir qual que é o valor da sua reserva de emergência? Essa é uma pergunta muito interessante, porque tem muitas pessoas que simplesmente só guardam dinheiro e utilizam quando surgir alguma emergência. E beleza, isso já é um ótimo começo. Mas de fato, quanto mais ou menos você precisa ter para você formar a sua reserva de emergência? E outra coisa também super importante, onde você pode deixar o seu dinheiro para que ele possa estar trabalhando para você na forma da sua reserva de emergência. O primeiro ponto super importante que você precisa ter em mente é em relação ao seu custo de vida mensal. A reserva de emergência ela é trabalhada em cima do seu custo de vida. E para que você possa saber qual que é o seu custo de vida mensal, você precisa levantar quanto que você recebe por mês, quais são os seus gastos, tanto fixos quanto variáveis, para que você possa saber qual que é o seu custo de vida mensal. Então você precisa colocar tudo bonitinho na ponta do lápis, quanto mais ou menos você precisa ter para que você possa sobreviver mensalmente. E detalhe, você precisa colocar aquelas coisas que realmente você precisa para sobreviver mensalmente. Exemplo, o seu aluguel, as suas contas de luz, de gás, de energia, coisas que realmente se você precisar, caso venha acontecer, você perdeu o emprego futuramente, você precisa se manter mensalmente, a sua reserva de emergência vai precisar ser em cima disso. Agora que para você possa entender melhor qual que é o valor que você precisa ter, o montante total para formar sua reserva de emergência, eu super indico você ter aproximadamente de 6 meses a 18 meses do seu custo de vida mensal investidos para a sua reserva de emergência, o que seria mais ou menos esses valores. Então, para que você possa entender melhor mais ou menos quanto que você deveria ter de montante para a sua reserva de emergência, vamos supor que depois que você tenha levantado todo o seu custo de vida, tenha dado aproximadamente R$1.000 esse seu custo de vida mensal. É só para entendimento, beleza? Este valor. Então você pega R$1.000 e multiplica por 6, por 12 ou 18. O que significa isso? 6 meses, 12 meses ou 18 meses, para você saber quanto mais ou menos seria. Ou seja, vamos supor que você consiga juntar R$6.000, certo? Seria para você sobreviver durante 6 meses. Mas calma, não significa que você vai precisar juntar os R$18.000, por exemplo, ou R$6.000, tudo tirando do seu bolso. Se você tiver agora exatamente R$6.000 para você guardar, massa demais, parabéns, você já deu um super salto aí, você já pode começar a pensar em outras formas de investimentos que não cabem a este vídeo. Mas a gente sabe que a realidade de cada um é diferente. Então você precisa saber que você vai juntar esse dinheiro investindo mensalmente. E investindo mensalmente você vai conseguir juntar esses 6 meses, ou 12 meses, ou 18 meses do seu custo de vida mensal. E detalhe, tem um ponto super importante que vai trabalhar muito como seu aliado durante todo este processo que você estará juntando a sua reserva de emergência. E ele se chama juros compostos. Quanto mais tempo você deixar o seu dinheiro investido, tudo bonitinho, guardadinho lá dentro em alguma conta remunerada ou em algum outro investimentos de renda fixa que nós vamos falar com simulações posteriormente a essas explanações, você vai poder muito bem tirar pouco dinheiro do seu bolso. Por exemplo, vamos supor que você tem lá no final R$6.000, bateu a meta de juntar os R$6.000 para sobreviver durante 6 meses. Não significa que você tirou R$6.000 do seu bolso, vamos supor que você tenha tirado 5. Os R$1.000 a mais para formar R$6.000 tenha sido de rendimentos, isso tudo por conta do juros compostos trabalhando para você. Agora você deve estar se perguntando, aonde que eu posso colocar a minha reserva de emergência? Antes disso, eu preciso dizer para você onde você não deve colocar a sua reserva de emergência. Mas antes de dizer quais são locais são esses, por que você já não se inscreve aqui no canal para que você possa acompanhar os próximos vídeos? Eu tenho certeza que eu vou poder segurar na sua mão e você vai poder alavancar demais na sua vida profissional e, claro, na sua vida financeira. O meu intuito mais forte é justamente esse, poder te ajudar. Então não perca a oportunidade, já se inscreva aqui e compartilhe esse vídeo para as pessoas saberem também onde que elas possam colocar o dinheirinho delas,
o que é reserva de emergência para que elas possam crescer na vida também. Mas vamos lá. O primeiro lugar que você não deve colocar o seu dinheiro é na poupança. Pessoal, a poupança ela já deixou de ser investimento há muito tempo. Existem grandes investimentos que rendem muito mais da poupança. Investimentos de renda fixa que eu estou dizendo. E olha lá. Então, a poupança ela só rende uma vez no mês, quando ela faz aniversário. Naquela data que você investe, ou seja, naquela data que você guarda o seu dinheiro, ela só vai investir e é muito miserável o rendimento daqui a um mês. Então, não deixe o seu dinheiro lá. Tire o seu dinheiro de lá o mais rápido possível. Claro, assim que você tiver um conhecimento a mais sobre investimentos de renda fixa, para que você possa aportar da melhor forma possível de acordo com as suas metas. O segundo lugar que você não deve jamais deixar o seu dinheiro investido para a sua reserva de emergência é onde? Muito simples, na sua própria conta. Se for uma conta não remunerada, como existem grandes bancões tradicionais aí ainda, o seu dinheiro parado lá naquela conta corrente, ele não vai render, não vai parecer de nada. Ou seja, vai estar perdendo para a inflação, porque ele não está rendendo e não está acompanhando este processo. Então não deixe seu dinheiro lá também parado. E o terceiro lugar, e super importante você ter um conhecimento sobre ele, são as rendas variáveis. O próprio nome já diz, variável. Ou seja, você não tem a certeza de que colocando um dinheiro em algum ativo que você tenha escolhido para se juntar a ele durante um longo processo, você vai ter aquele dinheiro positivo daqui a um tempo. Por quê? O mercado ele sofre muitas flutuações. Então, qualquer notícia que venha abalar algum mercado que esteja inserido naquele contexto do seu ativo financeiro, por exemplo, aquele segmento de mercado, ele pode vir sim ser muito bem turbulento e o seu dinheiro vir a diminuir. Então, não é um local para reserva de emergência. Não é para este intuito. Então, tome bastante cuidado. Já recebi muitas perguntas sobre isso. Então, tome muito cuidado com essa perspectiva de investimento. Renda variável não é para a sua reserva de emergência. E agora que eu já disse os 3 locais que você não deve colocar a sua reserva de emergência, aonde, Guilherme, eu preciso colocar meu dinheiro? Você tem 3 grandes possibilidades aí que são muito utilizadas para a sua reserva de emergência. A primeira delas é aonde? No Tesouro Selic, que se você não sabe o que é Tesouro Selic, link aqui no card para você entender tudo perfeitamente. O segundo lugar é alguma conta remunerada. Por exemplo, aí a Nubank, por exemplo, PicPay e algumas outras contas remuneradas que você vai render pelo menos o seu dinheiro 100% do CDI. E por fim, você também tem os CDBs, que são os certificados de depósitos bancários. Mas detalhe, você tem que escolher algum CDB de liquidez imediata. Por que eu estou dizendo isso? Porque existem alguns tipos de CDBs de alguns bancos que eles não são de liquidez imediata. Liquidez é a capacidade rápida que você tem de transformar um ativo em dinheiro. Então, tem alguns CDBs que a durabilidade dele é mais ou menos daqui 5 anos que você pode sacar. Então, tome cuidado também com essa análise. Mas os dois super utilizados são alguma conta remunerada como a Nubank, por exemplo, e o seu Tesouro Selic. Agora, vamos colocar algumas simulações para que você possa entender muito bem como que funciona a dinâmica desses investimentos de renda fixa, para que você possa ter certeza em qual vai escolher para deixar a sua reserva de emergência. Só que tem um fato super importante que está atrelado a esses investimentos para que você possa ter noção de como que vai funcionar os rendimentos. Na última semana, o Copom ele aumentou a taxa Selic, que é a taxa básica de juros do Brasil. Tudo é medido a partir dela. Então, ela aumentou de 4,25% para 5,25%, ou seja, o Copom definiu aumentar 1 ponto percentual essa taxa. E por que deixar aumento? É reflexo da inflação do país que está aumentando. Então, a taxa Selic ela serve como um benchmark para minimizar este aumento da inflação, senão nós vamos perder totalmente o nosso poder de compra. Se você quer entender um pouquinho mais sobre o que é inflação e como que impacta e como que você possa se proteger dessa inflação, basta você clicar aqui no link do card que você vai entender completamente o que é essa tal de inflação que tanto a galera diz. E por que eu estou dizendo este fato para você que aumentou a taxa Selic? Porque é a partir dela que vai ser interessante você deixar o seu dinheiro ali trabalhando para você. Quanto maior for a taxa Selic, mais interessante vai ser os investimentos de renda fixa. Os investidores eles ficam muito mais afiados nesses investimentos, porque eles vão querer sim entender mais ou menos como que está funcionando, como que está comportando, para que o dinheiro deles possam trabalhar um pouquinho melhor. Claro, quando estamos falando de renda fixa, não espere rendimentos altíssimos, nada disso. Você está buscando segurança e a liquidez do seu dinheiro para que você possa utilizar rapidamente da melhor forma possível, até mesmo porque o intuito é reserva de emergência. Lembrando que o exemplo que eu vou mostrar aqui para vocês são 2 exemplos deixando o seu dinheiro na Nubank. Vou colocar aqui na tela para vocês terem noção do que eu estou falando. 2 exemplos muito práticos e também uma simulação que eu fiz lá no Tesouro Selic. Fiquem tranquilos em relação à conta remunerada. Eu estou usando a Nubank porque eu utilizo a Nubank, o meu dinheiro está lá rendendo tudo bonitinho, então eu sei como que comporta. Mas eu já vi que existem outras contas remuneradas aí que rendem de 150% até 200% do CDI. Mas tomem cuidado, leem bonitinho e entendam até que período mais ou menos você vai ter aquele dinheiro rendendo 200% do CDI, porque tem muitas fintechs, muitas empresas, bancos digitais que pegam exatamente essas métricas para render 200% do CDI durante um período. Por
por exemplo, 3 meses do seu dinheiro investido. Por que que eles fazem isso? Eles estão buscando captar mais clientes. Então, olhem bem bonitinho isso para que vocês não possam ficar na dúvida lá na futura e achar estranho que de 200% desceu para 150%, como foi a história do PicPay. Estava rendendo 200% do CDI, ou até um pouquinho mais, não me recordo agora, e depois começou a render somente 150%. Ou seja, isso era para trazer mais clientes para dentro da plataforma. Então, vamos lá logo aqui para a tela do computador. Olha, o primeiro exemplo vai ser que depósito inicial você vai colocar R$0, mas mensalmente você vai estar colocando R$100 no período de um ano. Pessoal, em um ano líquido, você vai ter investido exatamente R$1.222,30. Do seu bolso, você tirou o quê? R$1.200. Quanto que você teve de lucro líquido? Já descontando o imposto de renda, que a própria plataforma já faz isso. Você vai ter ganho R$22,30. Pessoal, é pouco? Não. Sabe por quê? Você está colocando R$100 por mês, não está colocando nada mais que isso, e você teve um lucro de R$22,30 lá no final. É claro que aqui é apenas uma demonstração, você vai sim colocar um pouquinho mais, a gente espera isso. Claro, vai ter mês que você fazer um aporte menor, super normal, eu também passo muito por isso, mas aqui é somente para você ter uma ideia. É muito melhor você ter 1.200 ou 1.222? Claro que é 1.222, por isso que é importante você entender a proposta dos juros compostos trabalhando para o seu dinheiro. Outra proposta também super interessante é você colocando inicialmente R$1.000 e vai deixar lá, vai esquecer que aquele dinheiro está lá durante um ano e você não vai colocar mais nada mensalmente. Quanto você vai ter rendido? Você vai ter R$1.042,49, certo? Esse vai ser o total que você vai ter lá no final aplicando já de imediato. Olha só para você como funciona a dinâmica caso você coloque um valor inicial, mas não começa a aportar mensalmente. Então é mais ou menos assim que vai funcionar os seus investimentos caso você deixe ali dentro de uma conta remunerada como é a Nubank. E lembrando que dentro da Nubank eu vou colocar o vídeo aqui no card para que você possa estudar e entender melhor como funciona os investimentos dentro da Nubank, que são de duas formas. Agora, trabalhando em cima do Tesouro Selic. Pessoal, o Tesouro Selic que eu escolhi são dois, em 2024 e 2027. Eu peguei e simulei em 2027. Significa que a simulação que eu fiz foi mais ou menos você colocando R$110 durante todo este período, beleza? Então, ou seja, colocando hoje, você vai sacar somente no dia 1º de 3 de 2027, que foi a data que você concordou resgatar lá na frente quando você fez o seu primeiro aporte. Outro ponto, R$110 não significa que eu posso colocar qualquer valor no Tesouro Selic. Por quê? O valor do título que o governo está disponibilizando para você não é de R$110, é de 107 alguma coisa. Lembrando que esse valor ele pode estar subindo todos os meses ou pode vir a diminuir. Normalmente ele faz aumentar todos os meses para captar mais recursos para o governo utilizar. Essa é a função do Tesouro Selic. Então, lembrando que essa foi a estratégia que o algoritmo aqui vai entender para analisar e fazer essa supressão futura para que a gente possa entender mais ou menos. Então, você deixando o seu dinheiro, investindo do bonitinho, aproximadamente R$107,93, coloquei 110 aqui só para entendimento da plataforma, você vai ter lá no final acumulado R$8.631,15 líquido, já descontando o imposto de renda. O mais legal aqui é porque eu não coloquei a foto total, mas se você for simular lá no site do Tesouro Nacional, você vai ver que ele vai fazer um comparativo com LCI, LCA, com a poupança e quanto que vai render acima. Claro que aqui vai render um pouco mais acima que todas essas que eu acabei de citar, mas é legal você analisar e ver mais ou menos quanto que você vai ganhar deixando em algum desses lugares. E pessoal, os exemplos que eu acabei de citar aqui são apenas para que você possa entender como que é a dinâmica dos investimentos. Por exemplo, eu deixo meu dinheiro focados em reserva de emergência nos dois lugares, tanto no Tesouro Selic quanto na Nubank. E por que que eu faço isso? Muito simples, liquidez do meu dinheiro, a rapidez que eu tenho para pegá-lo. Na Nubank eu consigo pegar a qualquer horário do dia. E outro ponto também, eu consigo colocar qualquer valor acima de R$1, eu acho que até menos que isso eu já posso estar guardando. No Tesouro Selic eu preciso ter exatamente aquele valor para que eu possa comprar um título do governo. Na conta remunerada não, eu posso colocar qualquer valor acima de R$1 que está tranquilo para mim já ir formando a minha reserva de emergência. Então esse é outro ponto. Por exemplo, o que aconteceu muito recente? Eu precisei usar a minha reserva de emergência para usar aqui dentro de casa. E onde que eu fui buscar o meu dinheiro? Eu fui buscar diretamente na Nubank, porque era mais rápido eu sacar o meu dinheiro, porque lá tá pronto para mim a qualquer instante, eu só preciso pegar e transferir. Lá no Tesouro Selic, lá é D mais 1. O que significa isso? Significa dia mais 1. Se eu sacar esse dinheiro hoje, solicitar resgate hoje, esse dinheiro, ele pode vir, dependendo do horário, pode vir a cair na minha conta da corretora no mesmo dia. Mas, normalmente, se você solicitar resgate hoje, ele está na sua conta da corretora amanhã e você ainda vai precisar transferir para a sua conta. Ou seja, em relação a essas duas metodologias, você tem que analisar muito bem direitinho como que vai se comportar. Eu, particularmente, gosto bastante de deixar separado nas duas. Mas, independente disso, escolha
faça a melhor escolha e eu espero que esse vídeo tenha te ajudado da melhor forma possível para que você possa definir qual vai ser o local que você vai deixar a sua reserva de emergência. Deixe aqui nos comentários quanto mais ou menos está a sua reserva de emergência, se você já começou a formar, se já terminou de formar a sua reserva de emergência, já começou a diversificar a sua carteira de investimento, ou se você está estudando para começar a ver as melhores possibilidades para você entrar e começar a formar a sua reserva de emergência. E detalhe, qual é o seu custo de vida? Deixa aqui nos comentários para que a gente possa dialogar bem bacana e também incentivar as outras pessoas a começar a investir financeiramente. Muitíssimo obrigado e eu te vejo no próximo vídeo.